Uh, uh, uh. Oi, gente. Fala, Fabiola. Lazer, Cristina. Fala, gente. Flavinha. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente entra. Tá todo mundo me escutando certinho? Tudo certinho? Boa noite. Fabiola, me escutando? Tudo certinho? Diz aí. Beleza? Bom, acho que a gente já pode chamar, né? Eu gosto de começar na hora certa. Fico ansioso para falar com a Flávia, com a professora Flávia, né? Bom, vamos lá, hein? É isso aí. Bom, vamos dar início à nossa conversa. Como de praxe, vou seguir aí o rito, a liturgia, né? Meu nome é Diego Aguiar, sou editor do blog Ciência em Minutos e hoje a gente vai falar sobre ensino à distância. Ensino à distância é, no ambiente escolar, talvez um dos temas mais importantes da atualidade. Já eram algo pensado há muito, muito tempo, só que dado as imposições sanitárias causadas pela pandemia, a educação à distância se fez necessário para todas as crianças e adolescentes em idade escolar. Quase que 100% das crianças estão hoje em modelos de educação à distância, em colégios que eram presenciais e que precisaram às pressas se adaptar e criaram, portanto, modelos ou mecanismos de educação à distância, passando tarefas, aulas online e assim por diante. Só que esse modelo já tem sido pensado há muito tempo. E hoje a gente chega na quinta conversa sobre biocarreiras e a gente vai coroar ou finalizar essa conversa com a professora Flávia de Martos Giovannini Busnardo, que é uma profissional que eu conheço há mais de 25 anos, né? Éramos adolescentes ou pré-adolescentes na época, vou aí me dedurar a minha idade, e que tem um grande carinho pela Flávia, e ela hoje trabalha, aliás, há muito tempo trabalha com educação à distância. Eu vou chamar aqui a Flavinha para a gente começar a falar, conversar. Pam, 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 pam. Olá, você está me ouvindo? Oi, Flávia, tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá tudo escuro. Tum, 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 tum. Deixa eu ver aqui. Alô, alô. Oi, tá ouvindo? Oi, Flávia, tô te ouvindo, só não tô te vendo. Será que Pois tem é, alguém te vendo? ao vivo tá complexo, né? Sempre dá problema. Não. A Ok. minha imagem tá travada para mim também. Já tirei do Wi-Fi, botei no 4G. Não sei o que tá acontecendo. Tenta. Eu vou tirar você aqui, aí tenta botar ali, participar da live.
Tá, Aí tá eu bom. vou ver se eu consigo funcionar assim. Fala, gente! Estamos com um probleminha de conexão da professora Flávia, mas já já ela está de volta. Vou chamar, né? Vai lá, vai lá. Ah, agora sim. Pam, 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 param. Oi, Flávia. Oi. Gente, que louco, tá E você? travado. Que bizarro. Tem que ter um problema, né? Tranquilo, normal. O... Enquanto isso, vou te apresentando aqui. Deixa ele. Deixa o. Opa! Ê! É... Show. Então vamos lá. E é uma Boa noite. pena a pessoa se. Boa noite, a pessoa se maquiou toda. Como assim ela não ia aparecer? Depois de 80 e muitos dias na quarentena, não é só uma maquiagem. Essa aí. Boa noite. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Boa noite, gente. Então vamos lá. Deixa eu te apresentar aqui, ó. Flavinha ou Flávia de Matos Giovannini Busnardo. Ela tem licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em Educação pela UERJ e especialista em Planejamento, Gestão e Implementação da Educação à Distância pela UF. Também tem experiência na área de educação à distância, né? Com ênfase em educação à distância, e trabalha atualmente como coordenadora do setor de design e mídias da Fundação CCERJ, consórcio CEDERJ. E nos tempos livres é maratonista. Eu conheço a Flavinha há pelo menos uns 25 anos. Ela continua parecendo que tem 18, né? Mas eu estou chegando perto dos 40. Ah, até parece. Todo mundo com a mesma carinha dos 15. E aí, Flávia? A gente está no momento emblemático, né, da pandemia. A maior parte dos estudantes aí do mundo, eles estão em educação à distância, né? Em muitas das escolas que são presenciais e estão se adaptaram aí com muita urgência para fazer educação à distância. Então, e aí, para a gente situar no espaço-tempo, eu queria fazer uma pequena introdução antes de fazer a pergunta que todo mundo faz, né? As 4 perguntas que todo mundo faz. A educação à distância é uma modalidade pela qual os professores e alunos se comunicam por meio de uma tecnologia da informação, ou seja, celulares, computadores, né? As aulas são dadas sempre online ou são gravadas em vídeos e as dúvidas são tiradas através da mesma tecnologia, ou seja, ou ligação ou online. Em 2019, a portaria 2117 autoriza as instituições de ensino superior a ampliar até 40% da carga horária da educação à distância nos seus cursos presenciais, os seus cursos de graduação que eram anteriormente presenciais. A dúvida que todo mundo tem é a seguinte: qual o tipo de metodologia que é usada? As atividades de tutoria do aluno, que o aluno recebe, haja vista, a gente sabe isso, né? A presença do professor é emblemática. O contato ali de experiência com o professor, tirar dúvida. A dúvida nunca é uma perguntinha só, né? Então, atividade de tutoria, a segunda pergunta. Como é que é o ambiente virtual? É gratuito, é pago? Que ambiente é usado? E quais são as tecnologias de informação mais usadas? Ou seja, computador, celular, telefone, enfim, é o quê? Bom, então, eu vou falar sobre a perspectiva da minha experiência, né, de onde eu trabalho desde 2007. Eu sou designer instrucional na Fundação CCERJ. A Fundação CCERJ é uma fundação muito antiga, era o Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro, na verdade já se chamou CECIGUA, Centro de Ciências do Estado da Guanabara. Muito antiga, dedicada sempre ao ensino de ciências. E há uns 20 anos atrás, mais ou menos, é, tiveram a ideia de
de transformar o CDR, a Fundação CCERJ, num consórcio com universidades públicas do estado do Rio de Janeiro para oferecer cursos de ensino superior, de graduação, à distância, para todo o estado do Rio de Janeiro. E aí nasceu o consórcio CEDERJ, né, que é um braço da Fundação CCERJ. A Fundação CCERJ é enorme. Tem divulgação científica, a gente tem museu, trabalho muito forte de extensão, vários cursos para formação de professores, formação continuada. Temos o SEJA, que é dedicado à educação de jovens e adultos, ensino fundamental e ensino médio. Enfim, a Fundação CCERJ é um grande espaço e o consórcio CEDERJ é um braço. Na verdade, ele fez decolar a Fundação CCERJ no âmbito de educação à distância, né? Então, na Fundação CCERJ, com o consórcio CEDERJ, a gente tem uma parceria com todas as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro. O ESO, o ENF, o ERJ, Unirio, Ural, o FRJ, acho que eu não esqueci nenhuma. FAETEC, Cefet, IFE. Então, são institutos de educação e universidades, instituições que se dedicam ao ensino superior. Hoje a gente conta com aproximadamente 45 mil alunos, temos 17 cursos e 35 polos de apoio presencial. A maior parte dos nossos cursos dedicam-se à formação de professores. São cursos de licenciatura. E aí tem um pouco uma história por trás disso, né? De uma questão de demanda por formar professores, para se dedicarem ao ensino público. Tem há bastante tempo, né? A gente tem demandas por professores, né? Tem sempre os colégios estaduais, municipais, falta de professor, apesar de ter concurso. Tem muita gente que exonera por conta de salário baixo, no estado, principalmente. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Como é que a fundação, ou o CEDERJ, ele entende a demanda? Ele é uma busca ativa o tempo inteiro de ver qual o quadro que precisa mais? Assim, por exemplo, sei lá, professor de biologia. Como é que ele sabe que ele precisa, sei lá, abrir mais vagas, aumentar a demanda, né? Aumentar o oferecimento? Como é que faz isso? Na verdade, tem sempre um estudo, porque são 17 cursos, mas não os 17 não são oferecidos nos 35 polos. A oferta é diferenciada de acordo com a região. A demanda vem de um estudo regional, né? Que tipo de carreira aquela região consegue absorver melhor. E aí é um estudo que é feito no âmbito político também, com os prefeitos das cidades e junto com as universidades que oferecem os cursos. Então, por exemplo, Angra dos Reis. Eu nem sei se eu vou falar certo, tem esse curso lá, porque são muitos cursos e muitos polos, eu não sei de cor. A gente tem uma lista no site. Mas, por exemplo, Angra dos Reis é uma região propícia ao curso de turismo, por exemplo. Formar profissionais que atuem nessa área. Então, é um pouco um estudo do que a região absorve, né, em termos de formação profissional, né, não adianta só formar um profissional se você não tem um mercado para atender ele naquela região ali que ele mora, né? Então, é um pouco uma parceria com os representantes das prefeituras locais e tal, e um estudo junto com as universidades da demanda. Qualquer curso pode ser dado à distância? Então, existe, eu não sei, eu diria que existe muito preconceito ainda com o ensino à distância, e há cursos que, na minha opinião, não tem como serem oferecidos à distância. Medicina, odonto, medicina veterinária. Eu acho que cursos com uma carga prática muito forte, muito intensa, são muito mais complicados de serem oferecidos à distância. Para você conseguir oferecer um curso de medicina à distância, tem que ter uma tecnologia de ponta, de simuladores virtuais para mexer ali no... A distância, tipicamente não, mas, por exemplo, se você pode fazer um curso semipresencial. Então, por exemplo, deontologia,
Você pode fazer à distância. É, sei lá, fisiologia, anatomia e histologia. Você pode fazer uma parte à distância e a outra é uma pequena parte no anatômico, por exemplo. Então, as aulas teóricas, elas podem ser à distância, né? Ou do jeito que são normalmente. Então, se você imaginar um curso em teoria, né? Se você imaginar um curso inteiro de faculdade, essa é uma pergunta que eu me faço, né? E aproveito que você está aqui e faço a você. Na minha mente, assim, tudo que pode ser dado em sala de aula pode ser à distância. Não seria assim? Assim, a gente entende isso. Na verdade, os cursos do consórcio C10 não são totalmente à distância, eles são semipresenciais. Por exemplo, o curso de licenciatura em biologia, licenciatura em física, engenharia de produção, deixa eu ver alguma, licenciatura em química, são cursos que têm uma carga prática importante, necessária para a formação do profissional. E aí, nossos cursos são todos semipresenciais por conta das atividades práticas, e mesmo os que não possuem práticas, as avaliações, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, imagino, mas as avaliações são feitas à distância, né? Então, são feitas presencialmente nos polos de apoio, né, que tem em cada região do estado do Rio de Janeiro. Então, eu entendo que para você ofertar um curso à distância, você tem que ter toda uma infraestrutura por trás. Inclusive, a legislação exige isso. A legislação que rege a oferta de educação à distância para o ensino superior aqui no Brasil foi modificada, inclusive, em 2017, uma portaria normativa, um decreto presidencial, que deu um pouco uma afrouxada nas restrições para a oferta, né? Mexeu um pouco, digamos que está um pouco mais fácil credenciar cursos à distância, porque hoje em dia, por exemplo, eles já não exigem que no passado a gente tinha, inclusive quando existia uma secretaria de educação à distância no Ministério da Educação em Brasília, que já houve, existiam os referenciais de qualidade para a educação superior à distância. Sim. Então, esses referenciais davam diretrizes precisas e importantes que deviam ser seguidas para que o MEC aceitasse o credenciamento da instituição. Os referenciais caíram um pouco por terra, a secretaria acabou, a educação à distância foi incorporada na Secretaria de Educação Superior, e aí essas coisas começaram a se afrouxarem, né? Não é à toa que temos uma enorme quantidade de instituições privadas que oferecem ensino à distância dos cursos mais variados. Mas você tem que ter polo. Se você quer oferecer um curso com uma carga prática grande, você tem que conseguir equipar os seus polos, né? O espaço que você vai oferecer para o aluno ir presencialmente realizar aquela atividade tem que ser equipado com todos os equipamentos que você precisa. Por exemplo, você tem curso de medicina, você teria que ter um anatômico em cada polo que você oferta da sua instituição, né? Então, assim, por exemplo, não adianta a UFRJ, ofertar junto ao consórcio de curso de medicina, se só vai ter o campus do Fundão para todo mundo se deslocar. Não dá, não tem como. Então, você tem que garantir que o seu aluno tenha acesso a toda a tecnologia e estrutura necessária para conduzir aquele curso e aquelas atividades práticas à distância. Então, claro que a gente, hoje em dia, entende-se a possibilidade dos laboratórios virtuais, né? Mas vamos combinar que a gente aqui está mais focado na educação pública. E a gente sabe que a educação pública não tem muita verba disponível. Então, a gente trabalha do jeito que dá, aproveitando o que tem. O repositório, a gente usa muito objeto de aprendizagem que é aberto, que é permitido ao uso. No CEDERJ, inclusive, a gente tem um grande repositório de aprendizagem, que é o canal CEDERJ. Todos os materiais que a gente produz são liberados para o uso para outras instituições. Então, é isso. Acho que, assim, para você ofertar um curso à distância, você tem que garantir que seus alunos vão ter o mesmo acesso que os alunos de educação presencial têm. E isso não é fácil para todos os cursos, né? Uma outra definição também que as pessoas acho que cometem um erro é que nada é 100% à distância, né? Tem sempre uma tutoria,
uma aula presencial, alguma coisa assim, não é? Não, dá para ser 100% à distância. Você tem mediação à distância. Hoje, o CEDERJ está funcionando 100% à distância. Na pandemia, a gente está funcionando 100% à distância, porque a gente não pode, nossos polos não estão abrindo. As avaliações que a gente chama de AP, que são as avaliações, a gente tem dois tipos de avaliações, só me adiantando um pouquinho. As ADs, que tem um caráter mais formativo, elas acontecem no meio do trimestre, digamos assim, a primeira, para pegar um pouco da matéria, aluno informação do conteúdo. No final do trimestre tem a primeira AP, do trimestre, perdão. Depois tem a D2, a AP2, e aí tem a AP3, que é como se fosse uma segunda chamada, uma recuperação, digamos assim. Então, todas as avaliações presenciais são feitas nos polos. A questão é que não tem polo aberto, né? Então, a gente teve que se adaptar, se reinventar, discutir isso, inclusive nos conselhos, nos nossos colegiados de coordenação de curso, conselho superior, que a gente tem conselho de estratégia acadêmica, porque é uma novidade, os professores se preocupam muito com questão de fraude, enfim, várias coisas podem acontecer numa avaliação oferecida à distância, e a gente teve que se reinventar aí nessa situação. Eu lembrei de uma história que você me contou, mas eu vou te perguntar uma outra coisa. Você falou a preocupação, né, com fraude, enfim, entregar um produto, né, porque na verdade é isso que a gente faz. A gente entrega um produto de qualidade, né, seja na educação à distância ou na universidade. Eu queria te fazer uma pergunta, todo mundo faz. É mais fácil ou é mais difícil a educação à distância? Eu acho que é muito mais difícil. A minha pós em planejamento, gestão, implementação e educação à distância, eu fiz à distância, pela UF. O único momento que eu tive presencialmente foi para apresentar meu TCC. Mas é um desafio enorme, porque a gente trabalha, a gente tem família, a gente tem uma rotina enorme para cumprir. E aí, nesse sentido, é um pouco o perfil da maior parte dos nossos alunos do consórcio, são pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, pessoas que são mais velhas, que não conseguiram fazer uma graduação, ou que estão na sua segunda graduação, tentando se inserir em outra área. Então, assim, tem uma família, tem uma casa para cuidar, tem filho, né? Então, você tem que ter uma disciplina, tem que conseguir construir uma rotina muito bem regrada, porque senão, Diego, fica muito fácil você deixar acumular, né? Você não tem uma disciplina por semestre. Você tem 4, 5 disciplinas, né? Então, imagina se você deixar para estudar, para olhar tudo quando está chegando as avaliações presenciais, por exemplo. É impossível. Eu confesso que na minha pós, eu, algumas vezes, dei uma leve surtada de caramba, tem muita coisa para fazer. Por que que eu deixei acumular tanta coisa? É muito difícil. E olha que eu já trabalhava na área. Eu estou tentando fazer a faculdade de Direito, não sei se eu vou terminar, mas estou tentando e por conta da pandemia eu tenho umas coisas à distância. E é muito difícil, porque quando você vai para a faculdade, você desliga o pai, desliga o profissional, vai lá, encarna o aluno, acabou. Quando você está em casa assistindo, você está com tudo aquilo ali em cima de você. Está muito complicado, né? Agora, você não pode desligar, né? Assim, não pode. A gente tem relato de aluno que fala que vai e se tranca no banheiro para estudar, para fugir da criança, e a criança socando a porta do banheiro, mamãe, é assim. História do orelhão e da plantação de batata que você tinha me contado. Pois é. A Cristine tá online, minha amiga, foi diretora de material didático da Fundação por muitos anos. Lembro dela me contar essa história, pouco depois que eu entrei para a Fundação, emocionada. Porque a gente tem no CIDERJ 3 tipos de tutoria. A distância via ambiente virtual, a distância via 0800 e a tutoria presencial, que acontece nos polos, né, em sessões agendadas com os tutores de apoio presencial. Uhum. Mas esses tutores presenciais só existem nos primeiros 4 períodos do curso. Então, na primeira metade do curso tem tutoria presencial. A segunda metade já não tem. E isso tem um porquê,
que é um pouco para adaptar os alunos, né? Você vem no ensino presencial, você precisa se acostumar, isso que a gente acabou de falar. Você precisa desenvolver autonomia, você precisa aprender a se organizar para estudar em casa, você tem que conseguir ter disciplina, enfim. Então, a gente tem um relato, pois é, a Cristina acabou de escrever, muita história emocionante para contar. Eu lembro desse caso da plantação, não lembro se era batata, né, Cris? Se você lembrar, não importa. A pessoa morava no interior do estado do Rio, a família trabalhava com agricultura, e aí a pessoa, acho que estudava matemática ou física, não lembro, foi para um orelhão, lá no perto da plantação, onde trabalhava, onde, né, era o seu sustento, e ligou para o 0800, na hora da sessão lá, que ela sabia qual era, porque tem um agendamento do tutor que ela queria falar, da disciplina específica, pedindo uma explicação sobre uma fórmula matemática embaixo de um dilúvio num orelhão. Hoje em dia, acho que o orelhão nem existe mais, né? Assim, pelo menos aqui perto de onde eu moro, quebraram todos e nunca mais foi consertado. Porque você parte do princípio que todo mundo tem um aparelho celular, o que ainda não é verdade. Não para quem mora no interior, não para quem não tem uma internet em casa. Tem gente que não tem energia elétrica, né? A gente esquece um pouco disso. Então, a gente lembra dessa pessoa dizendo que estava no meio da plantação, debaixo de uma chuva, num orelhão, ligando para pedir uma dúvida, porque ela precisava, para tirar uma dúvida, ela precisava muito daquela ajuda. Então, assim, nesse sentido, e aí meus olhos marejam novamente, é que a gente vê que é isso, a missão do consórcio está sendo cumprida. Nossa missão é levar a educação pública de qualidade superior, hoje em dia médio, de formação, de extensão, enfim, para todo o estado do Rio de Janeiro, para que todas as pessoas, não importa onde elas moram, tenham possibilidade de ter um curso de graduação, possam se formar e arrumar um emprego melhor, né, sair da vida tão sofrida que algumas levam. Então, desculpa até que eu acabei me emocionando um pouco. A gente não terminou, mas meus parabéns. Eu acho que essa é a função do educador. A Cristina escreveu, a pessoa estava com uma vela, porque não tinha energia elétrica ali, onde ela estava. Ela estava com uma vela, com o livrinho dela de CDERJ, porque a gente entrega o livro impresso até hoje para todos os alunos, porque, como eu acabei de falar, tem aluno que não tem computador em casa, tem aluno que mora 60, 70, 80 quilômetros do polo, tem aluno que não tem internet, que não tem energia elétrica, ou seja, ele precisa do livro. E essa pessoa estava com um livrinho, num orelhão, com uma vela, como a Cristine me lembrou, no meio da plantação, enfim. Se não é para se emocionar com isso, não sei com o que, né? A gente mais se emociona nessa vida. Por isso que eu falei, lembra pra gente essa história, porque achei fantástica quando você me contou. Agora, sim, tecnicamente, o diploma vale igualzinho a todos os outros? Vale igualzinho a todos os outros. O MEC faz questão de afirmar isso. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa quando você me convidou para a live, e eu lembro de, há pouco tempo, no processo seletivo interno que a gente fez para mediador lá na fundação, de ter visto cópia de alguns diplomas, onde atrás tinha, sabe aqueles carimbos que vem atrás do diploma? Um deles estava dizendo, cursado à distância pelo consórcio CEDERJ. E aí eu fui perguntar lá para os meus colegas de trabalho, e aí soube que algumas universidades estão fazendo isso. Só atrás, no verso do diploma, tem um carimbo, dizendo que mas não é uma coisa unânime do consórcio inteiro. A parte da frente do diploma, por exemplo, de licenciatura em Ciências Biológicas da FRJ, é idêntico ao meu. É idêntico. É o mesmo diploma que eu que cursei presencialmente no Fundão tenho. Entendeu? Então, ele faz o curso no CEDERJ, mas quem emite o diploma é o FRJ. Sim, é uma parceria. O consórcio é uma parceria. As universidades entram com a expertise do conteúdo, né, de toda a carga de saberes, digamos assim, específicos daqueles cursos, e a gente entra com a expertise de oferta de um ensino na modalidade à distância. Ah, maneiro. Maneiro. Isso é uma coisa que eu ia... o diploma, né, e a inserção no mercado de trabalho, assim. Como é que... Se tem alguma resistência, ou as pessoas nem pensam mais nisso? Eu imagino que não, mas... Eu acho que as pessoas nem olham mais, Diego. Assim, acho que ainda mais hoje em dia, né? À medida que a educação à distância cresce, eu acho que esse preconceito tem que ser derrubado. Sim, sabe? Sim. Eu conheço muitos professores
que ainda tem um pouco de receio da oferta à distância, mas eu entendo que é por conta desse afrouxamento da legislação que permitiu que uma série de instituições privadas conseguissem ofertar seus cursos à distância. E, de fato, Diego, você deve saber, a gente tem muita coisa de baixa qualidade por aí, né? Mas, no que tange ao ensino público no estado do Rio de Janeiro e de outros estados, porque nesses congressos, e até uma troca que a gente tem no dia a dia mesmo com instituições, com a Federal da Paraíba, Federal do Pará, Federal de Pernambuco, umas de Minas, a UEMA. A gente tem várias trocas, várias parcerias, que a gente vê que o ensino é tão bom quanto o que a gente oferece no CIDERJ. Então, assim, no que tange as instituições públicas, eu, digo assim, coloco a minha mão no fogo. Pelas instituições do CIDERJ, eu diria que não tem diferença, e a gente sabe que muitos alunos nossos passam em concurso público, se inserem rapidamente no mercado de trabalho. Como eu te disse, a maior parte dos cursos são de licenciatura, né? São de formação de professores. Então, quase que se formar e conseguir um emprego numa escola ou passar no concurso para a prefeitura da cidade mais próxima que ele mora. Então, a gente sabe que não tem, essa diferença não está aparecendo, não. Tá. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu acho que, só para complementar o que você acabou de falar, a educação à distância ela vem numa crescente, sem a menor sombra de dúvida. E essa pandemia aí, ela vai forçar o aumento da demanda e, com certeza, vai gerar um grande problema para quem oferta, que é a qualidade. Então, acho que, como consumidor, né, a gente tem que pensar que a qualidade da oferta da educação à distância ou semipresencial, ela tem que ser avaliada, né, primeiro antes de qualquer coisa. E que é um caminho sem volta. Eu acho que a maior parte das universidades vão caminhar nessa direção, né? Aí, uma outra pergunta que mandaram aqui, eu queria saber o seguinte: as provas, como é que são as provas? São mais difíceis, são mais fáceis? Tem algum tipo de prova prática? Assim, enfim, como é que funciona isso? É só o cara abrir o computador num polo e fazer a prova? Na fundação, como eu acabei adiantando um pouco isso, a gente tem as avaliações à distância, que são realizadas na plataforma virtual, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E a gente tem as avaliações presenciais, que são realizadas nos polos. Essas avaliações presenciais são como uma prova se você estivesse no ensino presencial. Você chega, senta na sua turma, te entrega uma folha, você faz a prova, você entrega a prova. E a prova é corrigida posteriormente. No papel. Então, no papel. No papel, não é no computador. No computador, só as avaliações à distância. E aí podem variar em formato, até em peso. Porque o que a fundação, na verdade, isso era uma regra numa das legislações, não lembro exatamente qual, não lembro, acho que nos referenciais de qualidade para a educação superior, que as avaliações presenciais tenham mais peso do que as avaliações à distância. Então, não pode ser 50-50. Então, por exemplo, a gente tem cursos no C10 que é 80-20. Peso da avaliação presencial 80, da distância 20, tem um que tem 60-40. Acho que 60-40 é o menor que a gente tem. 70-30. E aí fica um pouco a critério de cada instituição, de cada curso. Mas as presenciais têm um peso maior do que as à distância, porque elas têm esse caráter mais formal, digamos assim. Elas são feitas no polo, tem um mediador ali fazendo papel de professor, tomando conta, tem um horário estabelecido, as provas são divididas em grupo, tem uma questão de respeito, são sempre divididas em grupo 1, grupo 2, sábado e domingo nos polos, tem um respeito à religião de quem é sabatista e não faz provas, não, o sábado é dia de se guardar. Então, assim, tudo isso é considerado. Tem a questão dos alunos com necessidades especiais, que tem que ter um mediador para atender e realizar, aluno que é deficiente auditivo. Ainda tem isso, o CIDERJ tem alunos deficientes auditivos, com deficiência intelectual, deficiente visual, pessoas com baixa visão. Essas pessoas, para realizar suas provas presenciais, elas precisam de um mediador de apoio ao aluno com necessidades educacionais especiais também. Entendi. Pô, muito maneiro.
Bom, a gente se aproxima já dos 40 minutos e o objetivo é fazer um negócio hiper sintético, né? E aí eu já queria encerrar para a gente. Eu sei que passou voando, eu tenho aí várias perguntas, né? Ali, ó, tô perguntando, existe um curso totalmente de distância? Sim, ela já Sim, respondeu. Então, vários. ótimo. O... E eu queria te agradecer, dizer que tia Sayonara, tio Cláudio estão assim, hiper, hiper orgulhosos da filha. Eu também quero te agradecer, foi maravilhoso, né? Acho que você ajudou muito, respondeu várias perguntas, apresentou um Brasil que dá certo, apresentou um profissional que trabalha é servidor público e que está preocupado com a qualidade do serviço que apresenta e que tem, com certeza absoluta, uma função social gigantesca. Então, eu queria te agradecer muito por essa participação. Foi muito maneiro, emocionante essa história. E aí eu queria, se você quiser deixar alguma mensagem para os alunos, para os seus amigos, para o tio Cláudio, a Sayonara, fica à vontade. Eu quero só fazer antes das considerações finais afetivas, digamos assim, eu queria só tocar num ponto de uma coisa que você falou. O que está sendo feito agora, por conta da pandemia, né, do estado de emergência de saúde pública de âmbito internacional, não é educação à distância. Não Uhum. nos moldes que a gente pratica, não no que eu faço desde 2007. Educação à distância exige muito planejamento, exige uma equipe enorme de profissionais multidisciplinares, totalmente capacitados, com uma formação. A maior parte dos meus colegas de trabalho são mestres ou doutores, são pessoas extremamente qualificadas. Para você ter noção, uma disciplina, a gente quer começar um curso no consórcio, a gente tem que pensar ele no mínimo 2 anos antes de começar a ofertá-lo pela primeira vez. Porque, em média, a gente demora 1 ano para fazer uma disciplina inteira. Entendi. Planejar, produzir material didático, aula a aula, porque é uma troca do design instrucional com o professor, o conteudista é o professor da universidade, que detém a expertise daquele conteúdo. E a gente é o técnico que faz aquela aula virar uma aula, né, digamos em palavras mais leigas, virar uma aula para ser oferecida à distância, porque não é um artigo científico, não é um capítulo de livro, é uma aula. E muitas vezes o que a gente recebe, o que o professor, o que o pós-doc da universidade está acostumado a escrever é artigo, é capítulo de livro, né? Então, a gente faz um trabalho intenso de troca-troca, uma a uma, aula a aula com o professor, e isso faz o trabalho ser moroso. Tem ilustração, tem designer gráfico, tem revisor de língua portuguesa, depois esse material tem que ser impresso para ser distribuído. Enfim, é um processo enorme de Imagina. custos altos, de muita dedicação e empenho de todas as pessoas. Então, o que está sendo feito agora é um ensino emergencial realizado de forma remota. Uhum. Não é ensino à distância. Acho que são medidas temporárias, algumas muito boas, algumas não tão boas assim, que a gente está lidando para passar por essa situação de pandemia. Mas se algumas instituições nesse cenário pensarem, eu quero fazer AD agora eu quero oferecer à distância. Vamos ralar, vamos trabalhar pesado para ofertar uma coisa de qualidade, porque não é só pegar PowerPoint que você tem, que você dá no ensino presencial e colocar num ambiente virtual para o aluno ver. Não é só isso. Tem todo um trabalho por trás. Então, a gente tem que trazer para a discussão e para a reflexão nossa do dia a dia, para a gente que tem filhos, né, que nossos filhos também estão recebendo conteúdos dessa forma, né, online. Muitas pessoas estão tendo, adultos estão tendo dificuldade, é que EAD é muito mais do que o que está sendo ofertado agora. Não vamos confundir. E se alguém quiser trabalhar com EAD, então a gente conversa melhor, a gente trabalha melhor, a gente planeja melhor. E aí, é aquilo que você falou no início. Já tem uma lei que permite que as universidades no ensino presencial ofertem até 40% da sua carga horária de disciplinas à distância. E, claro, isso não é feito, desculpa o termo, tirando do sovaco, né? Você tem que estudar, você tem que ter uma equipe, você tem que Sim. ter muita coisa por trás que embase aquilo. Falei demais, você sabe que eu gosto de falar. Não, top, top. Mas eu Maravilhoso. acho que essa consideração final era importante para a gente entender
que a gente está trabalhando o ensino de forma remota agora, Sim. mas a gente não está fazendo educação à distância. E aí, eu entendo que algumas pessoas fizeram perguntas, eu talvez não tenha conseguido responder. É muito difícil, até para nós mulheres que somos multitarefas, acompanhar, falar e ler ao mesmo tempo e conseguir pescar todas as perguntas. Então, eu posso passar o meu e-mail para o Diego, institucional. Diego pode colocar até aqui agora, fixar, se quiser, para o povo anotar. Eu vou falar, No se vídeo, eu vocês boto no quiserem vídeo. anotar. Tá, é fbusnardo.ccrg.edu.br. Quem quiser trocar, quem quiser fazer perguntas que eu não respondi aqui, pode me escrever com todo prazer. No que eu for capaz de responder e atender, certamente eu farei. Estou à disposição para a gente discutir. Eu acho que conversar sobre a educação à distância é importante, principalmente nos dias de hoje. Eu agradeço a todos os meus amigos que estiveram aí presentes, minha mãe, até minha mãe entrou na live, sua mãe, tia Vera, meus amigos da corrida, João, Ih, travou, travou. Maria, Ana, Bianca, obrigada, X, adorei. Meus amigos. Flávia, deu uma travada, deu uma Oi. travada. Mas não deu para ouvir tudo, não? Estava agradecendo, só a parte afetiva, sentimental, agradecendo todos os meus amigos que estão presentes nessa live. Desde os amigos da adolescência, da Praia do Sudoeste, até os amigos novos da corrida, meus amigos de trabalho, minha família. Isso aí. Valeu, galera. Quero agradecer a todo mundo aí. Obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado, Flavinha. Vamos marcar para a gente comer um pastel lá de camarão Bora, naquele vamos embora. Ô, restaurante da delícia. praia. Assistindo o pôr do sol. A gente Exato, merece depois da pandemia. verdade. Tchau, beijo. Obrigada, Obrigado. Diego. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu, gente. Show de bola. É isso aí. Até a próxima, gente. Até mais.